Não sei se precisarem. Dá para me perguntar. Aí, né, só não tinha. Fechado. Como que foi? Não é breve? Fala que eu escuto. Porque eu sou... Eu sou, meu filho. O DMM aqui, você veio comigo. Aí você gostou de tomar esse esperando já uma sala de reunião? Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Bem-vindos. Queria agradecer a participação de todos aqui, tanto de quem está aqui participando online, e os convidados maravilhosos que a gente tem hoje aqui. A ideia é a gente falar um pouco, né, sobre a NR1, e que é polêmica, que já tem gerado um monte de questionamentos, dúvidas, né, e embora ela seja extremamente necessária, e o impacto disso, né, com relação à comunidade LGBTQIA+. Então, assim, a ideia é a gente fazer um bate-papo, trocar uma ideia, né, e aproveitar os nossos convidados aqui que eu vou apresentar. Peraí que eu não sei de cor, né? A Ivani, que é psicóloga clínica, integrante do Afro Amparo Saúde, empresa privada de pesquisa e prestação de serviços de saúde e bem-viver, mestre em psicologia social pela PUC, São Paulo, autora da dissertação Versão das Mulheres Negras sobre Transição Capilar, um estudo sobre processos de descolorização estética e subjetiva. Atuou na política da assistência social como coordenadora de CRAS, no município de Santo André. Foi conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo por 2 gestões, sendo presidente nos anos de 21 e 22, e atualmente é conselheira do Conselho Federal de Psicologia, onde coordena o grupo de trabalho 30 horas, GT 30 horas, visando a valorização da profissão e da categoria profissional, que é tão necessária, né? E cada vez mais. A Luanda Pires, conhecida da casa aqui, advogada e consultora em diversidade e inclusão, especialista em relações governamentais, direito antidiscriminatório, cultura inclusiva e diversidade. Atua, né, na defesa dos direitos humanos em geral, em especial dos direitos das mulheres, população negra e LGBT. E o Lucas Bugarelli, diretor executivo do Instituto Matizes, bacharel em Direito pela USP e mestre em Antropologia Social também pela USP, pesquisador do Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais de Diferença, NUMAS USP, e diretor da Associação Brasileira de Estudo da Homotranscultura, ABET. Ou seja, a gente está bem acompanhado hoje, né? E a ideia é a gente começar a falar um pouco, né, sobre a NR1, só contextualizar, né, e aí aqui eu vou falar do ponto de vista jurídico e trabalhista, que ela foi, né, editada, na verdade, a NR1 já existia, mas foi incluído aí todo um capítulo referente a riscos psicossociais, que é uma inovação, embora já fosse uma obrigação indireta, finalmente agora ela está posta, né? Ou seja, ela está de fato normatizada e incluída numa norma que pode ser exigida. Então, isso para a gente faz uma diferença tremenda, porque uma coisa é falar, que aí exatamente onde a gente fala principalmente das questões ergonômicas, que em tese abrangeria aí também a parte psicossocial, e outra coisa é você colocar de forma expressa a necessidade das empresas monitorarem os riscos psicossociais, né, os fatores de riscos psicossociais. Então, com isso, a gente tem uma necessidade de olhar para essa parte, de se preparar. A gente tem ainda uma vantagem de quase um ano, porque ela só vai entrar em vigor, embora tenha ficado todo um debate, entra em vigor, não entra em vigor, vai ficar só para fins educativos, vai entrar em vigor, mas vai ser só... Enfim, ficou um debate tremendo, mas até que, enfim, eles soltaram uma portaria a 765 de 2025, falando que ela entra em vigor no dia 26 de maio de 2026. Então, a gente tem tempo para se preparar.
E ao longo desse debate aqui, a gente vai ver que o quão importante ter esse tempo para se preparar, porque essa análise não é simples, não é fácil, né? A gente está falando de análise de fatores psicossociais, e quando a gente fala de análise de riscos no ambiente de trabalho, a gente está falando que era comum. Ah, vou analisar agentes químicos, físicos e biológicos. Então, eu chego lá com um medidor, a iluminância, o ruído, e eu consigo identificar se o EPI é suficiente ou não é suficiente. É objetivo, né? É uma análise extremamente objetiva. Agora, como é que eu faço isso com os riscos psicossociais? Né, eu acho que esse é o ponto, é o grande questionamento que a CNR traz, né, que essas alterações trouxeram. Então, mas é extremamente relevante, porque quando a gente olha para os dados, né, no ano passado foi quase 500.000 de pessoas afastadas por doença mental, né, pela Previdência Social. E de todos os afastamentos, de todos os benefícios que foram pagos pela Previdência Social no ano passado, o segundo motivo foi saúde mental. O primeiro foi dor nas costas e lombalgia, alguma coisa assim, mas o segundo motivo foi saúde mental. Ou seja, é extremamente sério, né? Então, isso mostra o quão urgente é essa pauta e é esse tema. Então, acho que aqui a ideia é a gente debater um pouco sobre isso. E agora, quando a gente fala, né, acho que um ponto só para trazer, e aí eu vou dar a palavra para a Ivani, quando a gente fala de fatores psicossociais, né, o que são esses fatores no ambiente de trabalho? A gente está sempre falando em relação à organização do trabalho. Ah, eu tenho que avaliar, mas se a pessoa já tinha depressão, se ela já tinha um histórico, tudo bem, isso é uma análise, mas eu preciso olhar dentro do meu ambiente de trabalho. Que comportamentos que existem, que organização do trabalho, a gestão que é feita, se existe um volume de trabalho excessivo para os empregados, se existe uma cobrança exagerada, né, ou um volume desproporcional. Então, tudo isso a gente precisa avaliar, olhar para dentro de casa. Então, cada empresa tem que olhar para dentro de casa. Ah, e um ponto importante: todas as empresas que têm empregado, seja um ou 30.000, são obrigadas a cumprir com essa norma. Então, claro que o foco de fiscalização não vai ser a empresa de um empregado inicialmente, o que não quer dizer que esse um empregado pode ficar doente, sair, entrar com uma ação, né? Enfim, mas a gente fala sobre isso mais para frente. Mas esses são os pontos. Então, a gente precisa avaliar o que é que dentro da minha organização está gerando ou pode gerar um afastamento, ou pode gerar ali uma doença, né, e afetar a saúde mental desses trabalhadores, né? E o que pode ser feito para minimizar? E com isso, eu passo a palavra para a Ivani. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tá sendo transmitido, Dani? Porque tem uma gravação acontecendo, eu fiquei super curiosa. Sim? Tá, então eu sou Ivani Oliveira, eu sou em compromisso à acessibilidade, né, à diminuição das barreiras comunicacionais. Eu farei a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, de cabelos crespos, uso óculos vermelho, um blazer cor-de-rosa, camisa, sei lá, violeta, calça jeans, tênis e um lenço de florzinha, um brinco de corações coloridos. Sou uma mulher de baixa estatura, tenho 45 anos, sou cisgênera e bissexual. Atualmente, estou conselheira do Conselho Federal de Psicologia e acho que é bem importante a gente pensar qual a relevância disso. Qual a importância de um conselho profissional? Né? Vocês, a maioria advogadas, advogados, isso, vocês sabem a importância da UAB. Bem, o Conselho Federal de Psicologia, ele detém o poder de falar sobre a saúde mental das pessoas. E isso a gente faz, eu vou contar duas historinhas bem rapidinha para pensar como é que a gente faz isso. Finalzinho da década de 90, um psicólogo no sul do país começou a fazer palestras e dizer que era possível curar homens gays. Ele ia para os lugares e ele falava assim, olha, eu ofereço uma psicoterapia, um atendimento psicológico, os homens gays vão deixar de ser gays. O que acontece? Naquele momento, nós tínhamos como presidente do Conselho Federal de Psicologia uma professora da USP chamada Ana Bock. Ela recebe a denúncia dizendo, olha, tem um psicólogo lá no Sul dizendo isso, e o que a gente faz?
Não estava escrito em lugar nenhum que isso era proibido, percebe? Não tinha uma resolução que falasse sobre como tem que ser a atuação das psicólogas e psicólogos em relação à orientação sexual. E aí, naquele ano, 99, comecinho de 99, começa uma discussão nacional com todos os conselhos, todos os estados, para a gente conseguir chegar numa resolução que diz que não é desvio de caráter, não é perversão, a linguagem da época, e muito menos doença mental. Logo, não cabe nenhum tipo de terapia de reversão da sexualidade. E até hoje a gente fica brigando juridicamente, porque tem gente querendo derrubar essa resolução, a 0199, para poder aplicar a chamada cura gay, né? Então, conta essa história, e tem uma outra super interessante, que é o envio de uma carta de uma psicóloga negra chamada Jesus Moura, ela é do Pernambuco, que ela manda para o Conselho Federal de Psicologia falando que o conselho tinha que dizer algo sobre o racismo. E aí a gente tem uma resolução 01, mentira minha, 018/02/2002, que fala sobre a atuação das psicólogas em relação à discriminação racial. Que a gente tem que utilizar o conhecimento acumulado nos 5 anos de formação e nas formações pós-graduação para o fim da discriminação racial. O que eu estou dizendo? Existe algo da atuação de profissionais da psicologia que é definido por esse conselho. Então, está aí a relevância e a disputa desses lugares, tal qual a OAB, CFM tem feito em relação às pessoas trans. O que são, acho que é um pouco do nosso combinado, né, Dani? O que são riscos psicossociais? São condições que existem no ambiente de trabalho e nas relações laborais das pessoas trabalhadoras. Tem a ver com a cultura organizacional, né? Tem a ver com a estrutura organizacional, tem a ver com aquilo que não é dito, não está escrito em lugar nenhum, mas todo mundo sabe o que acontece. Não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado cinismo organizacional. As pessoas elas estão identificando a contradição no ambiente, mas elas agem como se a contradição não estivesse ali. Então, é um lugar em que as pessoas estão sendo desrespeitadas, mas a cultura organizacional diz que a missão é respeitar as pessoas. Se alguém ousar denunciar a contradição, pode ser perseguido. Todo mundo sabe o que foi que aconteceu com fulano de tal departamento, que falou numa reunião. Então, acho que é interessante pensar, existe algo dentro da estrutura e das relações laborais da vida da pessoa que coloca em risco a saúde mental dela. E é assim que a gente tem entendido os riscos psicossociais. Obrigada, Ivani. É excepcional, porque eu acho que esse é um ponto, o que não é dito muitas vezes é extremamente relevante e às vezes é onde dói mais, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, muito importante que a gente tem que olhar. E aí, eu vou aproveitar o gancho para falar e pedir aí para a Luanda e para o Lucas, né, pontuarem o que isso, né, e a análise desses riscos, desses fatores afeta para a comunidade LGBT. Boa noite a todas as pessoas. Antes de tudo, um prazer estar aqui de novo. Obrigada, Stock Forbes, na pessoa da Cecília, da Lu, da Marina, por terem nos acolhido de forma tão agradável. Obrigada ao AB Pinheiros, pela Comissão de Igualdade Racial, por ter apoiado esse evento, pela transformação. É um privilégio estar aqui conversando sobre isso, debatendo sobre isso com vocês dois. Fiquei muito feliz quando a Cecília propôs esse evento. Eu acho que uma das coisas mais incríveis assim da NR1, além de acalmar o coração de todas as pessoas que trabalham com diversidade e inclusão, que estavam com medo dos retrocessos em razão do panorama internacional, né, a garantia de que a inclusão e a diversidade continuará sendo debatida no ambiente de trabalho nesse país. Eu acho que a NR1 ela traz alguns pontos muito importantes e que escancaram a história dessa sociedade, a história da construção desse território, e que a gente precisa levar em consideração. Primeiro,
que ao trazer, né, os riscos psicossociais, o olhar para esses riscos, o gerenciamento desses riscos por parte da iniciativa privada, isso mais uma vez é o reconhecimento do Estado que essas discriminações elas não apenas acontecem no ambiente de trabalho, como elas têm impacto na vida dessas pessoas. É o Estado reconhecendo o impacto dessas discriminações que a gente fala há muito tempo, né, pelo movimento negro, pelo movimento de mulheres, pelo movimento LGBTQIA+, que eles existem, que a discriminação ela é perpetrada em todos os ambientes, até porque o ambiente de trabalho, as empresas não são ilhas isoladas da sociedade, muito pelo contrário, compõem a sociedade. Então, tudo que a gente, todas as problemáticas estruturais que a gente tem no âmbito social, a gente tem sendo perpetrado também nos ambientes de trabalho. Então, a NR1 trazendo esse gerenciamento dos riscos psicossociais, ela traz essa ratificação do Estado, esse reconhecimento do Estado que, sim, isso existe. Sim, isso precisa ser cuidado. E eu acho que eu também, analisando e pensando muito sobre NR1, a gente até desenvolveu um curso sobre isso, que vai ser lançado agora em julho, é a forma com que ela divide de forma solidária a responsabilidade do gerenciamento desses riscos entre iniciativa privada, entre sociedade e Estado. A gente está falando da problemática estrutural, né? Agora a gente está trazendo para a iniciativa privada. Olha, você vai precisar cuidar disso aqui. Você não pode apenas incluir as pessoas nesse ambiente. E como a gente fala há muito tempo também, né? Eu e o Lucas, a gente é parceiro de trabalho há muito tempo, e a gente fala que a inclusão ela é apenas o segundo passo, e não é o primeiro, porque o primeiro passo precisa ser o tratamento do ambiente de trabalho. Não adianta você incluir pessoas no ambiente de trabalho que é tóxico, né? Num ambiente de trabalho que não é saudável, porque vai virar mais uma máquina de moer carne. Vai virar um lugar onde as pessoas serão adoecidas. Então, isso também é a nova, né, essa reformulação, ela traz para a gente. E escancara também a questão do cuidado com a saúde mental. Escancara a forma que as nossas sociedades são estruturadas. Nós somos uma sociedade colonizada dentro e com um sistema capitalista. Quem pode cuidar de saúde mental dentro da nossa sociedade? Quem tem condições de pagar por saúde mental dentro da nossa sociedade? Quem consegue entender dentro da nossa sociedade, que parcela da nossa população consegue entender a saúde mental como um direito? Que parcela da nossa sociedade consegue entender o cuidado, o autocuidado, o cuidado com a saúde mental, né, como uma necessidade? São pouquíssimos. Quantas vezes a gente já não ouviu, né, pessoas falando, eu não tenho tempo para ter depressão, Exato, né? exato. Essa frase é tristíssima. Exato. Ou então qualquer problema, qualquer questão de saúde mental é por coisa de louco, né? Ou então você vai nas UBSs, periferias, que eu trabalho com, né, com relações intergovernamentais também. Quais são as pessoas que conseguem acesso, conseguem marcar uma consulta com um psicólogo, ainda que procure? Então, a NR1 também escancara isso e traz essa responsabilidade para a empresa. Você precisa oferecer apoio psicológico para as suas pessoas colaboradoras. Isso é necessário, isso faz parte da responsabilidade social das empresas. Trazendo mais uma vez a iniciativa privada, isso é muito importante, a sociedade e o Estado como responsáveis solidários não apenas pelo cometimento das discriminações que são um problema, mas como uma solução do problema. É isso que a NR1 traz. Eu acho que é uma das coisas, dentro aí de todas as evoluções que a gente teve, né, as evoluções legais dos últimos anos, que não foram poucas, a gente tem brigado muito, né? A gente conversou aqui no último evento sobre a equidade de gênero, equiparação salarial e tudo, mas a NR1 traz isso. E dentro da perspectiva LGBT, que pessoa LGBTQIA+, e aí a gente fazendo, óbvio, precisa fazer o recorte de raça, né? Que pessoa negra consegue pagar uma terapia? Que pessoa LGBTQIA+, entende que precisa de terapia e que pode dividir o suporte dos impactos dessas discriminações. Gente, isso, óbvio que Lucas é o ser humano dos dados aqui da gente, mas, né, a gente pode jogar bem para baixo, né? E aí, ainda que a gente retire a questão de classe, as pessoas que têm acesso, pessoas LGBTQIA+, que têm acesso a esse tipo de cuidado,
não entende que isso é um cuidado primordial, porque são pessoas que são desumanizadas desde pequena, e aí é uma coisa muito, uma das questões mais cruéis da LGBTfobia, é que ela começa em casa. É desde pequeno, é na primeira infância. São pessoas que são expulsas de casa na primeira infância. As pessoas que não são expulsas, né, que a maioria as cisgêneras, elas passam a se adaptar às discriminações para que elas possam conviver com a família e ser amadas. Então, são pessoas que não são acostumadas a cuidar de si, elas são acostumadas a se adaptarem aos espaços onde elas estão para que elas possam viver. E aí aprendem a suportar todas as dores, todas as angústias e os impactos das discriminações sozinha. Então, a NR1 ela vem para mostrar, para trazer, para a gente falar realmente sobre ISD, responsabilidade social. Vamos falar de fato. Vamos discutir isso. Bom, gente, boa noite a todas, todos e todes. Um prazer também estar aqui. Quero agradecer Cecília, em nome do escritório, por essa acolhida tão carinhosa com a gente, né? Estava conversando com a Luanda ainda no mês de junho, um mês para militantes, ativistas, profissionais LGBTQIA+. É um mês de muitas alegrias e um mês de muito cansaço também, porque a gente se cansa de se orgulhar uma hora, é muito orgulho. Então é legal, é muito, eu gosto muito de ser, né, quando a gente entra num evento e fala, poxa, que evento gostoso, a gente também vai conseguir, né, descansar um pouquinho dessa loucura toda que vira o mês de junho pra gente. Meu nome é Lucas, eu sou diretor executivo do Instituto Matizes, que é uma organização que produz dados sobre e para a população LGBTQIA+, desde 2020. E respondendo já a tua pergunta, né, acho que tem uma série de pontos interessantes para a gente poder tocar e já aproveitando as duas falas que me antecederam. Talvez o primeiro dos pontos é que por que que agora a gente está discutindo num escritório de advocacia a NR1, né? Eu acho que tem duas coisas aí que nos trazem um quê de história, né? Primeiro é como que em 2025 a gente tem uma norma regulamentadora trazendo isso para gente e por que que os escritórios agora precisam discutir isso, né? Eu acho que a Luanda já trouxe um gostinho de algo que eu tenho dito, que é algo para a gente realmente ter em vista, que é entender o Brasil como um case de diversidade e inclusão nos dias de hoje a nível global, né? A gente tem uma série de elementos que nos apontam que nos últimos anos, tudo poderia ter ido para um outro caminho, né? A gente tinha um governo que não era feito a essa demanda, que não era feito a essa agenda, para dizer o mínimo, né? E o que o mercado, sobretudo o mercado privado, fez foi conseguir reagir de uma forma que não era muito esperada, né? Eu lembro que em 2018 eu trabalhava já com consultoria, você também, né, Lu? E o papo era esse, né? Ninguém mais vai querer falar de diversidade, os tempos políticos mudaram. Por isso que agora nem assustou, né? E é por isso que agora nem assustou. E o que aconteceu foi que o Brasil mostrou um vigor, sobretudo por conta, né, da capacidade mesmo de consistência das suas políticas de diversidade e inclusão no setor privado, de conseguir fazer frente a isso. E é por isso, talvez em parte hoje, que num cenário global adverso à agenda de diversidade e inclusão, o Brasil tem aprovado uma legislação, né, que avança na diversidade e na inclusão em empresas. Isso parece um pouco óbvio, mas ele é bastante inédito, esse feito, né? A gente não está vendo isso acontecendo só nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ele puxa uma certa tração global de como que outros mercados vão se comportar em relação a isso. Então, já há rebatimentos na Europa, já há rebatimentos no leste asiático, e o Brasil ele tem se tornado quase que uma fortaleza, né? Enquanto o mundo está indo para um lado, a gente está indo para o outro, né? Então, acho que esse seria talvez o primeiro ponto. E por que escritório de advocacia, né? E aí eu acho que isso também amarra algo que é uma conquista e que não parece tão óbvia, né? Quer dizer, acho que a gente pode falar de diversidade e inclusão no Brasil desde meados dos anos 90, que é quando as multinacionais começam a trazer seus programas de diversidade e inclusão para o Brasil. Então, Bank Boston, alguns bancos, sobretudo, estavam muito situados nos bancos, em algumas montadoras automobilísticas, trazem seus programas de diversidade e inclusão para o Brasil e a gente começa a adaptar um modelo um tanto norte-americano, de grupos de afinidade, de, né, formatos gestados nos Estados Unidos por, né, relações entre empresas e movimentos sociais, né? Então, os grupos de afinidade têm uma origem bastante negra, bastante, né, atrelada também a movimentos sociais negros norte-americanos. Só que tudo isso, gente, está num campo do convencimento, né? Quer dizer, a gente passou aí dos anos 90 até a criação de uma agenda de direitos humanos em empresas, então Pacto Global, e a gente começa a ter, né, normas orientadoras de como aplicar um compliance de direitos humanos nas empresas. Quer dizer, todo esse avanço, ele é um avanço no sentido
do convencimento. Quer dizer, a gente tinha que virar para as empresas até muito pouco tempo, né? Mostrar aquele relatório da McKinsey falando assim, olha, a diversidade, ela lucra, né? Com diversidade você ganha mais dinheiro, com diversidade você vai ter mais produtividade na sua empresa, né? E claro, a gente também que tem um olhar mais crítico para todos esses fenômenos, sabia que esse não era o melhor dos argumentos. O melhor dos argumentos é diversidade precisa ser feito porque é o certo a ser feito. Porque a gente vive numa sociedade em que as empresas fazem parte dela. Os funcionários dessa empresa participam dessa sociedade. Os clientes também. Então tem uma cadeia de fornecimento, uma cadeia de valor que gira de dentro para fora da empresa que precisa ser pensada, né? E agora a gente tem uma lei, né? Quer Mas é dizer, aquilo, né? Não deveria ter lei que fala que racismo é crime. não precisaria Deveria atestar ter, o né? óbvio, né? Mas infelizmente a gente ainda está nesse Perfeito. processo, né? Perfeito. Então, acho que a NR1 ela também vem como fruto de uma conquista. E aí, por que os escritórios, né? Porque agora o jogo muda um pouco de figura. Quer dizer, agora eu não preciso mais convencer uma empresa da importância da diversidade e inclusão. Ela precisa entender como ela faz isso e as consequências jurídicas disso. Então, agora os escritórios entram em cena, né? Quer dizer, junto com as consultorias de diversidade, caberá aos escritórios nesse próximo ano se preparar para entender o que é esse risco psicossocial. Porque a gente sabe por pesquisas que o risco psicossocial de uma pessoa LGBTQIA+, numa empresa não é um tapa, não é apanhar, não é uma violência explícita. Essa violência ela vai se dar nas esquinas, ela vai se dar de forma implícita, ela vai se dar até de forma sutil, se a gente pode dizer assim, né? Então, como que eu detecto isso? Como que eu consigo criar uma materialidade disso? Né? Como que eu consigo produzir, criar uma cultura de produção, inclusive de evidências e provas dentro da minha empresa, para que a gente consiga fazer frente a uma coisa muito difícil, que é a comprovação de um assédio moral e de um assédio sexual, ainda mais com a população LGBTQIA+. Então, acho que esse seria um primeiro ponto. E um segundo ponto, trazendo também um pouco das terapias de conversão, no Instituto Matiz, a gente fez uma pesquisa sobre terapias de conversão, esse é um assunto muito delicado, não sei nem se eu quero, né, abordar ele tanto para não baixo astralizar a nossa conversa, porque é um assunto difícil mesmo, não tem como passar, né, por esse assunto sem entender que há uma prática de tortura acontecendo no Brasil hoje em dia, com crianças e jovens LGBTI+. Mas eu acho que o que é importante a gente perceber é que isso puxa algo muito próprio que o Luanda toca, né, sobre a discriminação LGBTQIA+. Quer dizer, ela não começa no mercado de trabalho, ela não termina no mercado de trabalho. Pessoas LGBTQIA+, elas acumulam uma série de prejuízos ao longo da vida que quando, né, somados, eles acabam trazendo uma dificuldade muito grande de entrar e de permanecer no mercado de trabalho. É possível, acho que hoje, a gente dizer que a gente passou um pouco já da fase da contratação, não de todas as identidades, muito menos quando a gente olha interseccionalmente. Eu acho que dá para dizer que talvez os homens gays brancos, né, já conseguiram ali ser um pouquinho melhor contratados do que os demais, e aí a gente vê se a gente puxa o resto das identidades também, né? Agora, a permanência no ambiente de trabalho, esse é um desafio que a gente ainda não, né? Ele ainda está muito fresco para a gente conseguir entender. E aqui mora, talvez, o maior dos problemas, porque contratar uma pessoa LGBTQIA+, claro, não estou minorizando a dificuldade que é para uma empresa ganhar consciência que ela precisa de desfazer seus vieses, de produzir uma contratação inclusiva e tudo mais. Mas essa nem é a parte mais difícil da coisa toda. A parte mais difícil é como você vai manter essa pessoa no ambiente de trabalho, porque não depende só dela, depende do ambiente de trabalho, que é isso que o Luanda estava trazendo agora, né? Então, são coisas que os escritórios, de certo modo, vão ter que fazer a sua lição de casa daqui em diante para poder, inclusive, vender isso para frente, porque não vai se tratar mais de algo que as empresas vão poder escolher. Elas vão ser obrigadas a ter que fazer isso. Então, elas vão também precisar entender como que, né, se ainda não estão convencidas, como que elas vão, né, gerar os seus convencimentos, porque apesar, né, de ser uma regra, né, de ser uma norma, ela precisa também passar por um convencimento da empresa. Quer dizer, gestores, empregados vão ter que aplicar essa norma, né? Então, como que faz para isso acontecer? Então, acho que esse é o desafio que a NR1 bota para a gente agora, né? Perfeito. E acho que até um ponto e que triste que puxando o gancho do que o Lucas estava falando e que a Luana também falou, quando a gente fala que tem uma norma e a gente acha que agora todo mundo vai prestar atenção, ainda assim, conhecendo, ainda mais que foi postergada a vigência e que eu acho que é válido porque as pessoas precisam entender primeiro como fazer para daí começar a cumprir, né, e se organizar. Mas a quantidade de clientes, né? Enfim, não só eu, como colegas também, que tiveram assim, ai, postergou, depois eu vejo isso.
nesse cenário, assim. Não é importante, isso vamos para o que agora, então deixa. Até entendo, a gente tem urgências, né, a terem que lidar, e aí você tem, sempre todo mundo tem um monte de coisa, mas assim, posterga, e aí vai chegar, vai bater na... Mas é aquele péssimo costume histórico de lidar com o passivo, né? Exato, exato, mas e é um pouco o que ele estava falando, porque assim, você falava que, você chegava na empresa para falar, olha como você vai ganhar dinheiro, né, com a diversidade, e aqui o discurso um pouco é também, você vai levar muito, entendeu? Se você, né, você não pode perder o dinheiro. Então assim, e infelizmente ainda é um fator que faz com que as empresas passem a olhar e ter um cuidado, né, com relação a isso. Antes de eu continuar, a Camila estava aqui uma pergunta. Oi, gente. Não é para ninguém específico, acho que é uma ponderação de tudo que vocês falaram. Sobre a parte governo Trump e aí enfim, o backlash aí que ele fez da parte de ESG, e eu sou meio pessimista, então eu queria até escutar de vocês que estão muito mais na linha de frente aí do que está acontecendo. Quando vocês estão vendo isso em empresa hoje, tipo, pegando isso e falando, "Putz, agora não faz mais sentido diversidade e inclusão, até porque não é uma obrigação legal e, enfim, vamos deixar isso para lá, é uma outra agenda agora. E a outra pergunta e acho que é um pouco do que o Lucas estava falando. Se a gente não tem a parte de diversidade e inclusão, ou a gente não tem uma norma que obrigue, por exemplo, cota, como é que vocês correlacionam, ou talvez seja até uma grande oportunidade a gente correlacionar isso com a NR1, do tipo, de senso de pertencimento e tudo mais, por aí vai. Só queria entender como é que vocês estão fazendo esses discursos, às vezes, nas empresas, e como é que uma coisa conecta com a outra. Bom, acho que eu vou começar com essa coisa dos governos, né? Porque eu acho que isso tem, enfim, sem dúvidas impactado, né, o mercado brasileiro. Eu soube ainda ontem, existe o Fórum de Empresas de Direitos LGBTI+, que reúne mais de 200 empresas nacionais e multinacionais brasileiras que têm programas de diversidade e inclusão para a população LGBTQIA+. Estava falando ontem com o secretário executivo do Fórum, que me disse que 40% das empresas saíram esse ano, né? Então, isso mostra que, né, a gente está segurando, mas segurando assim, quase caindo, né? É um impacto bem grande, né? Agora, acho que um ponto para poder trazer é um pouco esse, né? Na nossa consistência, que acho que a gente pouco discute isso, como o Brasil mesmo, sobre essas políticas de diversidade e inclusão. E essa consistência se dá por uma série de motivos, né? Primeiro, porque a gente tem uma legislação que encoraja políticas afirmativas, que encoraja, né, uma série de outros fatores que não têm a mesma correlação com os Estados Unidos, por exemplo. O caso do LinkedIn, ele é muito significativo disso, né? Quer dizer, 2 empresas brasileiras querem abrir vagas afirmativas no LinkedIn para pessoas negras em 2021. O LinkedIn vem e fala: não, a gente não pode ter esse tipo de discriminação, porque a legislação norte-americana não permite. E o Brasil consegue pautar, né, a política global do LinkedIn para que isso aconteça, porque aqui não só é algo que a gente pode, como deve fazer em alguns casos, como pessoas com deficiência, né? Então a nossa legislação ela tem uma tradição, né, de nos incentivar a fazer isso. E além disso, a gente tem movimentos sociais muito fortes no Brasil, né? Então essa é outra parte da história também, né? Isso faz a sociedade estar muito mais atenta também ao que está acontecendo. Então, esses são alguns fenômenos do que tem acontecido. É claro, a gente sabe que hoje, né, as empresas elas têm olhado, de certo modo, com receio em relação à pauta. Isso é algo que eu tenho tentado trazer em algumas falas minhas, sobretudo em fóruns empresariais, que eu acho que aí também, e acho que os escritórios têm um papel muito, muito significativo nisso, que é de a gente conseguir mudar um pouco essa narrativa, né? Porque as empresas, elas já não estão mais num lugar de coadjuvantes dessa discussão. Há 10 anos atrás, elas podiam falar assim: LGBT, nem sei, né? Estou me aproximando ainda. Como que se relaciona com isso em termos empresariais? Só que muito se passou, muita política já foi feita, muito programa, muito dinheiro foi gasto com consultorias de diversidade para a gente chegar onde a gente está, né? Então, eu tenho, para mim, a impressão de que hoje as empresas elas ocupam um papel protagonista nessa discussão. Elas sentam na mesa dos adultos da discussão dos direitos LGBTQIA+ no Brasil. Então, se elas têm esse lugar, não deveria caber às empresas esse lugar, de certo modo, meio passivo, né? De, putz, mudou, agora é Trump, então agora a gente recua, né? Quando, na verdade, as empresas entendem um papel protagonista, elas podem pautar o que vai ser daqui para frente, como já pautaram no governo Bolsonaro. Quer dizer, apesar de um governo que não só não estimulava, como fazia frente a esse tipo de política, as empresas continuaram a fazer coisas para a comunidade LGBTQIA+ super importantes, como, por exemplo, produzir censos de diversidade e, com isso, criar uma massa crítica sobre como a gente pesquisa a população LGBTQIA+ no
Brasil, enquanto Bolsonaro estava sucateando o IBGE e impedindo de ter essa pergunta no censo, né? Então, há aqui um jogo político mais macro que a gente precisa levar em consideração quando a gente está pensando nessas políticas, porque senão dá um pouco a impressão de que as empresas elas podem só escolher qual que é a pauta da moda, a pauta do momento, né? E agora LGBTQIA+, não é, porque o Trump não gosta, então a gente vai e tira. Então, acho que esse seria um pouco, né, o meu primeiro ponto. Só não lembro da tua segunda pergunta agora. Legal, não, eu vou deixar isso também para a Lu e para a Evani, que eu acho que elas têm coisas legais para trazer, mas eu fico pensando muito nisso, né? A ação afirmativa é uma das coisas mais difíceis no convencimento das empresas, né? Porque é quando as empresas param e pensam, mas eu não sou Estado, eu não preciso cumprir o papel, isso é papel de Estado, né? Inclusão não é papel de empresa, é papel de Estado. Então, por isso que, novamente, o convencimento, né? Agora, quando a gente tem normas, legislações, a gente mexe numa outra seara das empresas, né? Que é, inclusive, os seus jurídicos, né, que são áreas dentro das empresas muitas vezes muito mal vistas, né, como áreas que não permitem fazer as coisas, como áreas que impedem que as coisas sejam feitas. Então, acho que também tem um diálogo interessante aí para poder fazer. Quer dizer, esse jurídico, que ele deixa de impedir e passa a propor um pouco mais dentro das empresas, ajuda muito num diálogo que muitas vezes fica só no RH. Quer dizer, cabe ao RH resolver todas essas questões. Se a empresa vai ter ações afirmativas ou se não vai. Quer dizer, eu acho que sim. Eu acredito que a NR1 ela pode servir como parte de um argumento nesse sentido, de, olha, a legislação... E te digo isso porque isso já foi usado. Quer dizer, quando a empresa vira e fala, eu não tenho obrigação de fazer isso, você fala, mas a legislação brasileira, ela incentiva, ela encoraja isso a ser feito. Então, isso, você não é obrigado só porque a legislação te manda, mas é uma boa prática você seguir o que o espírito da lei também está te dizendo, né? Então, é um pouco nesse sentido que a gente sente que as coisas têm dado certo, né, Lu? Não sei o que você acha. Concordo super. Eu acho que a gente precisa perder um pouco aqui internamente essa cultura de Brasil colônia. Muito do que você fala está relacionado a isso, porque a questão da diversidade e inclusão ela surge por causa da crise norte-americana, bancária, né, um pilar do compliance, e agora o trumpismo volta. Óbvio, teve uma queda. Para a gente que, inclusive agora estando em junho, percebendo a questão, a quantidade de trabalho, inclusive, né? O quão as empresas têm chamado para falar sobre isso. Mas muitas empresas, inclusive norte-americanas, continuam contratando, porque conseguiram absorver, conseguiram entender que isso não pode ser, a inclusão da diversidade, o combate à discriminação, ele não pode ser uma resposta de demanda de mercado. Muito pelo contrário. E a gente vive num país colonizado. A gente vive num país onde esses grupos historicamente minorizados eles têm se articulado há muito tempo, né? E desde a construção do Estado democrático de direito que a gente tem hoje, e pautado as agendas de forma específica. Então, a gente tem construído muitos direitos em razão dos movimentos sociais que continuam fortalecidos, principalmente aí com ênfase no movimento negro, que conseguiu incidir na Constituinte, que hoje se a gente tem a criminalização da LGBTfobia hoje, é em razão do trabalho do movimento negro na Constituinte, onde conseguiu colocar raça e racismo, né, na Constituição Federal, do movimento de mulheres, que conseguiu colocar equidade de gênero na Constituição Federal. E a gente avançou muito. Eu acho que esse é o momento, inclusive. E óbvio, para vocês que trabalham com compliance, com grandes empresas, aí, empresas inseridas na Bolsa, vocês que trabalham com empresas que estão aí inseridas na Bolsa e que ainda estão pensando muito a respeito de demanda de mercado, resposta de mercado. Ah, lá não quer, vou perder dinheiro, não vou falar sobre isso, vou cortar. Não, eu acho que é justamente o que o Lucas traz. É o momento das empresas entenderem a responsabilidade social que tem e o protagonismo que existe. Está trabalhando no Brasil, nós temos legislação no Brasil para cotas. Nós temos legislação para equiparação salarial. Por que essas legislações não estão sendo implementadas? Porque falta isso, né? É sempre o respondendo demanda de mercado e não querendo olhar para as problemáticas que a gente está querendo resolver com todas essas legislações que a gente tem construído. Porque formalização de legislação nesse contexto a gente tem. Lula sancionou semana retrasada, há mais não sei quantos anos aí, a lei de cotas. Né? E renovou, exato.
renovou a lei de cotas, então a gente tem legislação. Eu acho que é um momento de olhar para dentro e que é bem difícil, viu? É bem difícil, eu entendo a dificuldade de tratar com essas empresas que estão sempre respondendo à demanda de mercado internacional, né? São inseridas na Bolsa. Mas é isso, aqui a necessidade nacional é outra. A gente não pode o tempo inteiro ficar como. E é um trabalho muito grande, e vai ser uma dificuldade muito grande enfrentada pelos escritórios de advocacia. Porque quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, e eu tenho empresa de consultoria há muito tempo, e uma das agendas da minha empresa de consultoria eram os escritórios de advocacia. Não apenas por ser advogada, mas por entender que é um dos lugares mais. Questão de poder, de gestão de poder, de acesso, né? É um dos lugares mais importantes para a diversidade entrar também. Né? E é um dos lugares mais difíceis da gente inserir a diversidade. Então, para a gente conseguir montar esse discurso e contrapor os clientes que já vêm com o discurso montado em razão de mercado, vai ser bem complicado. Vai ser bem complicado, mas eu acho que a chave é realmente olhar para dentro. Olhar que aqui existe legislação, NR1, uma demonstração nítida disso, que sai, inclusive, né, depois da volta do trumpismo. Ela vem depois da volta do trumpismo. A gente tem a legislação aí de equidade, da equiparação salarial, que a gente até agora não conseguiu implementar. Né? Então, é o momento de olhar para dentro e trazer a força dos avanços dos movimentos sociais, dos avanços que conseguiram esses avanços legais dentro daqui do país, para que a gente consiga, de fato, ser a potência que o Brasil é. A gente precisa colocar isso em pauta. É Cecília? É? Camila, porque todo mundo olhava para lá e falava Cecília, Priscila, aquela. Camila, boa noite. Eu sinto que a sua pergunta tem um pouco a ver com o risco, né? Será que isso será implementado? Ou as pessoas vão dizer, a partir da responsabilidade de prever os riscos psicossociais, vou evitar ter pessoas da diversidade nos ambientes. Eu acho que isso é possível, porque a gente não estuda, não entra em contato com os estudos do preconceito. A gente olha muito, porque acho que faz parte da nossa vida, da nossa militância, para a pessoa preconceituada. E muito pouco para a pessoa preconceituosa. Foi necessário estender o prazo da lei de cotas, de políticas afirmativas, porque elas não estão dando o resultado esperado. E por que que as políticas afirmativas no Brasil, de igualdade racial, elas não estão, igualdade racial, igualdade de gênero, elas não estão chegando nos resultados esperados? Porque as instituições, as organizações, elas continuam sendo lideradas por homens brancos, cisgêneros, supostamente héteros. E aí, porque isso, de um lugar de sustentação de um poder patriarcal, colonizador, que faz com que crie-se barreiras, maneiras de burlar, justificativas. A sua pergunta me lembrou muito de algo que aconteceu no Brasil com a política de cotas para o ingresso no ensino superior para as pessoas negras, em que a Folha de São Paulo fez aquela campanha. A Folha é contra as cotas, né? E aí colocava lá uma modelo negra, super bonita, falando, e eu também negra de cabelo crespo, dizendo que ela também era contra as cotas. Com qual justificativa? As cotas irão prejudicar, diminuir a qualidade da pesquisa e do ensino no Brasil. Nilma Lino tem provado, tem mostrado, foi a primeira reitora negra de Universidade Federal, mostrado quanto que a entrada de pessoas negras na graduação tem diversificado o campo de pesquisa, tem melhorado o campo de pesquisa, tem aprofundado saberes, tem ampliado o horizonte epistemológico do Brasil. Então, acho que é desse lugar, assim, acho que a gente precisa olhar para a nossa história e falar, isso aqui já aconteceu. Aconteceu quando as mulheres buscaram mais direitos, aconteceu quando as pessoas negras buscaram mais direito, então vai acontecer agora? Quais são os recursos? E aí você falou, se eu entendi bem, que você é um pouco pessimista? Sim, né?
postada na tragédia, né, na desgraça. A Angela Davis, quando infelizmente Trump foi eleito novamente, ela fez uma fala, não sei se chegou até você. Ela faz um discurso, um pronunciamento, e uma das coisas que ela diz que uma tristeza momentânea não pode ser o suficiente para fazer com que a gente desista das nossas lutas. Né? Aqui no Brasil, a Sueli Carneiro, ela tem dito que cada geração vai enfrentar uma dificuldade diferente. Então, se as minhas antepassadas passaram pelo processo de escravização, e aí a gente foi tendo desgraças de leis que não eram favoráveis, porque as leis não são para favorecer a população, são para fazer ajustes, pelo menos no Brasil, ajustes de diálogo com a elite. Como é que a gente ajusta isso daqui? As pessoas LGBTs, elas existem, elas estão reivindicando os direitos, como é que a gente ajusta? Né? Então, assim, na luta da pessoa negra no Brasil, a gente foi ter a lei do ventre livre, parou de vender os bebês no ventre. Não significa o fim da exclusão. E aquele período, aquelas pessoas precisaram lidar com isso. Hoje a gente precisa lidar com essa força contrária, que está dizendo, isso é mimimi, já está bom, você consegue até entrar na escola, se você quiser, você pode estudar. Agora, além de estudar, você quer trabalhar? Você quer entrar na empresa? Entende? Daí você entrou, agora você quer um cargo de gestão. Já está demais. Então, acho que a gente precisa pensar que isso, fala-se muito sobre letramento racial, letramento de gênero, mas o que a gente precisa é de conscientização. Principalmente nós, que queremos e apostamos, apesar do pessimismo, apostamos na mudança e na transformação da sociedade. A gente precisa entender que essa é a nossa época e a gente precisa se responsabilizar pelo que está acontecendo com ela. Se haverá o risco de cooptar essa atualização da NR1, então nós precisamos nos anteceder a esse risco. A gente precisa prevenir qualquer discurso que venha fazer isso. E aí a gente tem números, a gente tem registro, a gente tem discurso, a gente tem articulação política para. É necessário fazer. Eu fiquei com super vontade de contar uma historinha como se eu fosse cientista social, que eu não sou. Mas eu vou contar mesmo assim, porque eu fico ouvindo o Lucas e a Luanda e fico pensando, você acerta muito quando você traz a trajetória da vida laboral das pessoas, né? Gente, lá atrás, a gente pensar o Fordismo, linha de produção. Passava lá a esteira, linha de produção, cada um colocava uma coisa, apertava um parafuso, produto final, o trabalhador não se identificava nele. Isso gerava um problema. Aí, do Fordismo, a gente foi para o Taylorismo, todo mundo sabe, né? Então agora não pode mais criar a alienação do trabalhador. Então, a gente vai fazer com que ele saiba o que ele está construindo. Pega uma equipe, ao invés de colocar vários, para construir um carro, agora vai ter uma equipe. A equipe vai ver o carro desde a primeira plataforma até o finalzinho, vai ver o carro e vai se identificar naquilo que ela produz. O tempo vai passando, isso não é mais suficiente para conter o trabalhador e tirar dele, extrair dele o máximo que ele pode entregar. Aí a gente entra no processo que Simone vai, mas não escreve vai, mas tudo bem. Escreve um El. Mas ela vai falar sobre a cooptação da nossa subjetividade pelo trabalho. E aí eles começam a nos chamar de colaboradores. Você não é mais um empregado, você é um colaborador. A gente quer a sua subjetividade, a gente quer que você acredite que você é uma família. E aí é o nosso risco. A contratação de pessoas LGBTs, ela tem sido feita a partir da captura da subjetividade dessas pessoas. Algumas pessoas elas estão sendo convencidas de que nenhuma outra empresa neste Brasil varonil vai te valorizar como aqui, na caixa do Carrefour. Você não vai no banheiro, é sério. Você não vai no banheiro, você vai ouvir desaforo, mas é melhor você ficar, porque somos nós que estamos contratando as pessoas trans. Somos nós que estamos contratando as pessoas obesas, por exemplo. Eu já ouvi relatos, quando a gente trabalha com saúde da pessoa trabalhadora, relato de uma mulher negra, retinta, obesa, que ela foi convidada para trabalhar no telemarketing.
Que é convidado para trabalhar? Você está passando na rua e alguém pega e fala, sabe? A gente sabe que existe headhunter, né? Que vai olhar lá no LinkedIn e tudo mais. Mas a pessoa virou para ela e falou assim, você não está querendo trabalhar? Eu trabalho numa empresa de telemarketing, porque o telemarketing quer a subjetividade daquelas e daqueles que estão sofrendo no mercado de trabalho. Quando a gente é colocado dentro do armário, compulsoriamente, para dentro do armário não vai só a nossa sexualidade, vai a nossa criatividade, o nosso potencial espontâneo, toda a dedicação de que a gente pode inovar no mercado de trabalho. Sair disso é sair com tudo isso. Existe um valor muito bacana, e aí você explodiu minha cabeça quando você falou, por que a gente está discutindo isso no escritório, com advogados? Eu falei, cara, os advogados escolheram usar, desculpa, com todo respeito, o traje do colonizador, né? Terno é uma vestimenta. Sim, terno é uma vestimenta étnica. Às vezes a gente olha para essas vestimentas que eu não sei falar o nome, assim, tipo inteiras, gente, me ajuda? Uma bata. Aí você vê uma bata de tecido africano, você fala, olha, uma roupa étnica. Mas você vê um terno, você não diz que foi criado no século tal pelos ingleses para ser a vestimenta deles, enquanto pessoas de poder e pessoas respeitáveis. E a gente escolhe manter isso, a gente entende que isso é um lugar de poder. Como é que vai fazer? Mexer desse lugar que está sustentado. É um desafio nosso, do nosso tempo, com pessimismo ou sem pessimismo, mas a gente tem possibilidade de olhar para algo que já aconteceu antes. Já tentaram passar o tapete, passar a perna na gente, puxar o nosso tapete em relação à diversidade nos lugares de trabalho. Então, vamos estudar como é que foi isso que a gente faz para contornar isso, como é que a gente mostra que não. É válido. A gente sabe, o capitalismo está querendo sequestrar a nossa subjetividade? A gente sabe. A gente é trouxa? Não, nós não somos. A gente quer as oportunidades de trabalho para a gente ampliar e mudar e trazer mesmo que a nossa existência já não seja um dia lá no horizonte, não seja pautada por isso. Mas é responsabilidade nesse tempo. Vamos agradecer para quem passou por uns perrengues muito mais difíceis do que os nossos. Viveram na ditadura, de fato, não é verdade? Viveram no período da escravidão, viveram em situações de proibição da manifestação da sua sexualidade, impedimentos ainda existem. As pessoas trans, elas são colocadas para fora das suas famílias e das escolas. Isso ainda é uma realidade que a gente precisa mudar. Mas também a gente tem espelhos incríveis, como a Erika Hilton, para olhar e falar assim, cara, tem um caminho show para você. A gente tem. E é uma responsabilidade que a gente pode cuidar. Ajudou a pensar, Camila? Gente, é maravilhoso. Eu acho que esse debate aí da NR1, e puxando um pouco o pessimismo da Camila, né? Para pegar o gancho. Mas eu acho. Ela já tá otimista. Mudou, virou. Aí, ó. Mas puxando o pessimismo, eu acho que a gente pode se valer do pessimismo aqui, mas de outro lado, indo para o gancho, para o que o Lucas já tinha falado, e aí eu vou falar um pouco dos riscos trabalhistas de não cumprimento dessa regra, porque, infelizmente, pelo capitalismo, ou enfim, seja lá por qual é o formato que for, mas a gente vai conseguir sensibilizar a maioria das empresas por meio da dor no bolso. Tem como, né? Então, assim, o que isso pode acontecer? Né? Quando a gente olha para risco trabalhista, e aí eu tendo a ser bem pessimista quando a gente olha para os riscos que isso pode chegar, e aí a Camila sabe comigo, né, as situações que a gente viu, quando a gente fala de condições de trabalho que pode ter, quando a gente fala da questão da NR1, um dos pontos é justamente jornada de trabalho exaustiva, que a gente cansa de ver por aí. Eu já estou começando pelo ponto baixo, né? Jornada de trabalho exaustiva também caracteriza trabalho análogo ao de escravo. Então, olha aonde a gente está chegando. Então, assim, olha o link que pode ser feito e a amarração que pode ser feita. E se a gente fala assim, mas não vai chegar nisso, a gente tem muito antes de ter NR1, a gente tem cliente que era indústria nova, com empregados, com EPI, recebendo hora extra, que foi fiscalizada e caracterizado o trabalho análogo ao de escravo, de 50 pessoas, porque 2 vezes por mês
eles chegavam a trabalhar 20 horas por dia para poder cumprir com metas e afins. Então, assim, a gente, claro, foi representando a empresa, mas a gente conseguiu, de alguma forma, ajudar com que eles começassem a mudar o olhar para aquela situação e para aquela questão de que essa jornada exaustiva ela não é factível. E eu acho que aqui, que é indo para um lado mais aí positivo da coisa, que eu acho que essa NR1 vai ajudar cada vez mais a, a letrar as pessoas com relação a isso. O que é um assédio moral? O que é um assédio sexual? Existe um desconhecimento muito grande dentro das empresas, né, de todos os lados, dos gestores e dos empregados também. Tem um empregado que acha que o chefe rigoroso, né, que exige qualidade e está reclamando do trabalho de uma forma respeitosa, né, que fique bem claro, que isso é um assédio moral. Isso não é um assédio moral. Mas também não é normal que uma pessoa chegue, como a gente também já cansei de ver, e eu vou dar o exemplo clássico do time de vendas, que o pior vendedor recebe uma banana, um abacaxi, e fica com a foto lá exposta e sendo criticado ou zoado nos grupos de WhatsApp e afins. Isso é extremamente comum, né? É extremamente comum, infelizmente. A gente tem casos de assédio sexual estrutural, organizacional. Aí você fala, sexual? Como que você tem? Né? Então, assim, quando a gente olha para isso, e a gente olha para os riscos trabalhistas que essa NR1 pode chegar, além do básico, que é a autuação com a multa, que pode variar de 400 a 4.000, por item da NR. Então, assim, quando você fala assim, 4.000, dependendo do tamanho da empresa, fala assim, não é nada. Isso é dia de pinga, vou lá, pago e tá tudo bem. Não, mas é por item, por empregado, podendo ser dobrado na reincidência, e a coisa vai se avolumando, e a coisa vai podendo ficar grande. E mais, a gente passa a ter uma norma em que o Ministério Público do Trabalho vai se pautar para poder fiscalizar e falar assim, você não cumpre, e aí entrar com ação civil pública, exigir TAC. Então, assim, a gente tem ganchos aí que já acontecem hoje em dia por uma questão de assédio moral, de assédio sexual ou discriminação, mas que agora a gente vai ter uma norma que é a base e que vai fundamentar. Só que não para aí. Quando a gente tem a questão dos afastamentos, né, e aí nas consequências aí para a empresa, você tendo pessoas adoecendo do ponto de vista mental, você tem maior número de afastamento. E são doenças que não são doenças que você cura com um remedinho, faz uma cirurgia, acabou, passa, fica 15 dias de repouso e passa. São doenças que demora anos para você, muitas vezes, adquirir e o triplo do tempo para você se curar. Se é que se tem cura, né? Se é que tem cura. Então, assim, são pontos que você vai ter que olhar para o seu grupo de empregados, que pode gerar afastamentos, a necessidade de contratar pessoas para substituir os afastados. Então, assim, você tem um custo atrelado a isso. Se é caracterizado como doença ocupacional, a doença ocupacional, ela dá direito à estabilidade de 1 ano. E, durante o período de afastamento, a empresa é obrigada a pagar fundo de garantia, que se fosse um afastamento por uma doença comum, não tem direito. Então, é mais custo. E ainda tem mais. O INSS está quebrado. Ele paga benefícios. Se, no ano passado, o segundo maior número de afastamento foi por conta de saúde mental, e o INSS está pagando benefício para essas pessoas, com uma norma, o INSS tem o direito de entrar com uma ação regressiva para cobrar o valor do benefício que foi pago pela empresa. E aí, ele vai partir para as empresas para olhar, você cumpre a NR1? Se você não cumpre, me devolve o valor dos benefícios que eu paguei para todos esses seus empregados afastados por questões de saúde mental. Então, as consequências, elas só vão aumentando. O que é bom para a gente chegar e botar medo no cliente e falar. Exato. É duplinha, a gente faz. Então, assim, você tem parece, mas não vai acontecer isso, cenário caótico, a questão da transparência salarial até agora não surtiu muito efeito, no começo estava todo mundo com medo de colocar isso no site, não sei o quê, e até agora não surtiu muito efeito, mas é porque, e aí eu vou dar minha opinião, né, técnica foi mal feita. A legislação e a forma de apuração foi muito mal feita, e aí, de fato, Eu que vou lado defender torce, quem né? fez o lobby, que fui eu. Não, o lobby é maravilhoso. O grau de negociação para sair aquele texto. Não. A gente teve que abrir muito. Não, mas eu concordo, mas no final, o que me incomoda é que, assim, no fim a gente está comparando e o relatório que sai, ele não traz a realidade, né? Ele não traz a realidade. Quando você olha a comparação
do Brasil inteiro, aí você vai ver que Piauí é o estado mais equitativo. Mas por quê? Porque é um estado pobre, que a maioria dos empregados recebem o salário mínimo quando recebem, e aí fica todo mundo meio que pau a pau. Então, você não tem muita divergência. Vai olhar São Paulo, a divergência que existe, né? Vai olhar outros estados. Então, assim, onde você tem um volume maior e uma disputa maior no mercado, a diferença é maior, mas não é refletida ali. Né? Você não consegue pegar ali muito essa diferença e as influências disso. Vem um ponto, será que a NR1 vai ser? E com relação à NR, eu acho que sim, porque a gente tem já os fiscais do trabalho, o Ministério Público do Trabalho muito mais atuantes nessa frente, preocupados e olhando para isso. E eu vou aproveitar o gancho para perguntar para vocês, para a gente partir para o final aqui, mas perguntar para vocês assim, até para a Ivani principalmente, como psicóloga, como que as empresas podem olhar para dentro e apurar isso. Como que eu vou fazer isso? Né, na prática, eu vou fazer uma pesquisa, vou fazer basta fazer um questionário, que a gente tem referências de questionários de Copenhagen, SH, enfim, tem alguns questionários que são usados como parâmetro, mas eles são engessados, então eu teria que adaptar para a realidade da companhia. Como que faz, né? E como é que eu endereço isso? E aí, um outro ponto, que quando a gente olha para a NR1 também, e isso é muito bom, com todas as empresas que eu falei, a maioria das empresas está tratando isso de forma multidisciplinar. Então, não fica só no RH. Fica no RH, no jurídico, no compliance, né? Você tem assistência social, entra assistência social e, obviamente, o setor de segurança e saúde ocupacional. Então, são no mínimo 5 áreas dentro de uma empresa que estão debruçadas sobre isso e quebrando a cabeça de como vamos fazer. Né? Então, existe uma luz no fim do túnel. Você queria perguntar? Eu quero fazer uma pergunta especialmente para a Luanda, já que ela fez o lobby. Como eu sou uma mulher negra, migrante, 1,78 m, com uma voz grave, eu não me dou o luxo de ser pessimista, eu preciso ser positiva. E entendendo a visão de empresa e todas as questões que você trouxe sobre questões de reflexo previdenciário, reflexo trabalhista, compliance, a visão que dá é, então não contrate. Né, justamente, e eu acho que não era essa a intenção, né? Mas se for olhar por esse lado do repressivo e não do preventivo, resolve a situação, não contrata. Né? Às vezes a gente fala muito de indicadores, mas a gente não precisa de indicadores. É só você olhar para a empresa e falar quantos colegas pretos eu tenho aqui. Eu não preciso de uma tabela de um gráfico para me dizer isso. Os meus olhos me dizem, eu não preciso fazer conta de matemática. Né? Eu até disse que aqui eu me senti super bem recepcionada e perguntei para os colaboradores se é assim todo dia. Tem salmão, queijo brie, como que aquele... Parma. Eu adorei. Eu falei, Luanda, Luanda, convida a gente mais para rolês desse tipo, desse nível. E trazendo todas essas questões, e eu vendo que a resolução, a intenção dela é preventiva, e justamente da porta de entrada da empresa, que é os recursos humanos, e precisa dessa psicologia, porque os vieses, eles vêm de lá. Né? Porque da onde que vêm os filtros? A gente fala muitas vezes dos setores superiores, claro, que as ordens emanam de cima, mas os vieses eles precisam ser tratados na parte de entrada, na porta de entrada da empresa. E se a gente for olhar por esse lado, né, do repressivo, a gente fala, então não contrata, não coloca preto aqui, não coloca. Resolve o problema que a gente não vai ter demandas previdenciárias, não vamos ter demandas trabalhistas. Então, eu quero que você, para eu sair daqui positiva, que você traga esse ponto positivo, de como olhar nessa atuação mesmo, que eu acho que é uma orientação. Eu acho que é uma das grandes... Na verdade, a força motriz do direito antidiscriminatório e de qualquer legislação antidiscriminatória é, de fato, trazer discussão para a sociedade, demonstrar o problema para a sociedade. A grande questão da lei de equiparação salarial é que as empresas estão com vergonha de colocarem no site a diferença salarial que existe internamente. Não importa se é em São Paulo, se é no Piauí, se é no Rio de Janeiro. Existe. A lei, e assim, para fazer esse advocacy estratégico, a gente deixa muito. Inclusive,
Aqui está sendo gravado, né? Mas é o menor dos pontos. É o que não se espera que seja de fato implementado dessa legislação. O que é de fato o trabalho que foi feito para que a gente tenha uma legislação de equiparação salarial é demonstrar que hoje no Brasil paga-se menos para mulheres. No mesmo cargo, inclusive com capacitação intelectual, acadêmica, né? Porque, infelizmente, a gente ainda precisa disso dentro desse mercado de trabalho colonizador da academia, né? Da ratificação da academia, porque a intelectualidade não vem da academia, ela vai para a academia, né? Então, ainda precisa disso, e foi preciso demonstrar por meio de uma legislação, isso é, mais uma vez, o reconhecimento formal do Estado, que, em razão das discriminações baseadas no gênero, mulheres, e aí a gente faz o recorte racial, né, que se mulheres ganham metade que homens, mulheres negras ganham um quarto do que os homens e um terço do que as mulheres brancas no mesmo cargo. A última pesquisa era nesse nível. Então, essa lei ela vem para isso. E essa legislação, óbvio, né, que a gente tenta trazer, normatizar da melhor forma possível, mas a gente perde muito dentro de um Congresso Nacional que a gente tem, formado por maioria de homens brancos, cis, gêneros, supostamente heterossexuais, supostamente heterossexuais. Mas o grande valor de toda dessa legislação é realmente trazer isso à mostra. Como vai ser implementado? Quando vai ser implementado? Isso é secular. Isso é secular. A criminalização da LGBTfobia foi dentro da lei de racismo. Verdade. Foi dentro da lei antirracista que a gente não consegue implementar até hoje. A gente está falando de uma lei de 89. É ridículo, né? É ridículo, mas é verdade. Demonstra que o nosso problema e é isso que eu acho que os movimentos sociais, o movimento de mulheres negras, o movimento negro em geral, o movimento LGBTQIAP+, que tem construído legislação antidiscriminatória nesse país, tem trazido a gente precisa olhar para o problema. Vocês estão preocupados com o passivo, sem olhar para vocês, iniciativa privada, né, que precisa estar dentro do mercado e na sociedade capitalista. A gente também não está tirando disso, né, num lugar também que, olha, vamos apenas pensar no humano. Não, a gente vive aqui. Exato, vamos para Wakanda. Não, né? Wakanda também era sistematizada. Era organizada. Então, é olhar de fato para o problema. Existe. Agora, como essa empresa está olhando? Ah, tá. Agora eu tenho uma lei que exige que eu demonstre os salários. Puta que pariu. Errou, porque o salário realmente é uma discrepância. Ah, não vou mostrar. Ah, eu vou mostrar, mas eu vou mexer ali. É isso que está acontecendo. E o que demonstra. E eu vou até te dar desculpa te interromper, mas até dando um exemplo, que a gente lida com isso, né, a cada semestre, e eu tenho alguns clientes que são tão resistentes que é uma coisa, assim, impressionante. Então, a gente vai avaliar, e muitas vezes a gente está discutindo e fala assim, você precisa implementar um plano de ação para mudar. Ele, mas não faz sentido, ou ela, enfim, né, quem está, dependendo de quem está lá do outro lado, não, mas não faz sentido, porque a nossa atividade não é maioria homem. Tudo bem, mas você precisa, justamente por isso, faz um plano de ação para você conseguir A resistência mudar. é essa. Não, mas não tem, porque é difícil a gente encontrar. Então, assim, mas você favorece o crescimento interno, você favorece. Não, mas é porque cresce, mas aí não tem a qualificação. E você ajuda na qualificação, e você cria algum tipo de plano de ação para favorecer, ou, enfim. Então, e a resistência é muito grande. Não, mas aí eu vou ter que gastar muito dinheiro, e aí vai no outro lado. Aí eu não consigo, aí fica inviável. Então, assim, e aí a gente fica sempre passando. E aí, de novo, você vai colocar que não tem plano de ação. Ah, mas não tem, porque não faz sentido. Então, assim, a resistência é gigante dentro É da o que a gente empresa. sempre bate. A efetivação de qualquer legislação antidiscriminatória, ela advém, ela parte do princípio das empresas entenderem a sua responsabilidade social. Precisa entender. Porque não a legislação ela vai ser um meio, ela não é o fim. Ela é apenas aqui, ó. Enquanto Estado, estou reconhecendo que existe esse problema. Você tem responsabilidade social. Vamos cuidar disso? Não, só que aí a gente ainda está na chave do passivo. Enquanto a gente estiver na chave do passivo, não vai, a gente Mas não... é que quando eu comentei, eu achei até que a questão da chave do passivo seria o ponto. Eu achei que o Ministério do Trabalho ia chegar canetando, e não canetou. Não vai. Né? E não canetou essa questão do relatório de transparência salarial. Eu realmente achava que eles iam começar, e até agora não se tem notícias de fiscalizações sobre esse tema. Tudo bem, tem o ponto que a aluna falou, que é escancarar, né, o que acontece ainda que de forma distorcida, enfim, mas acho que não é nem só escancarar, né, te obrigar a olhar para dentro.
né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Estou te obrigando a olhar para dentro e fazer uma autoanálise, né? Ainda que seja tentando chegar, né? Ainda que querendo fazer conta de chegada, mas assim, você tem que olhar, né? E isso escancara de alguma forma. E sempre tem alguém nesse processo que se sensibiliza. E a legislação antidiscriminatória, por partir, né, da normatização, da formalização de demandas sociais, dos movimentos sociais, ela tem muito esse papel de fazer com que o Estado assuma as problemáticas e fazer com que a gente pense a respeito disso. Agora, o tempo de implementação, a efetivação disso tudo, a gente encontra... Assim, aí, né, vou falar como militante ativista, que eu fico positiva, eu fico muito feliz de a gente ter conseguido, né? Agora, enquanto advogada, é desesperador. Quando advogado é desesperador, que a gente vai para o judiciário e a gente realmente fica brigando por entendimento jurisprudencial. E brigando, e brigando, e brigando. E a gente só vai conseguir brigar se a gente tiver uma legislação. Então, conseguimos a legislação. Então, a gente tem o início, a gente tem o ponto de partida. Perfeito. E usando esse gancho, né, e até trazendo uma conversa do começo dos nosso debate aqui, que a discriminação LGBT começa em casa, né? E isso a gente, como sociedade, tem uma dificuldade tremenda de conseguir mudar. E, na minha opinião, acho que ao implementar essa regra da NR1, né, e fazendo esse link com a comunidade LGBT, e, enfim, e com todos os grupos minorizados, eu acho que a gente consegue, de alguma forma, ainda que sejam as poucas empresas que passem a olhar com isso com seriedade e adotar isso internamente, você começa, de alguma forma, trazer para aquele cara que trabalha dentro de uma empresa, que é o branco, cis, supostamente heterossexual, achei maravilhoso, supostamente heterossexual, a, de repente, passar e olhar com outro olhar, né? A mudar o ponto de vista, começar a entender, ainda que seja porque todo ano vai ter um treinamento e vai ficar falando e batendo na cabeça, e explicando e tendo exemplos, e aquilo, de alguma forma, em algum momento, pode tocar. E aí a gente começa essa pessoa voltar para casa e, de alguma forma, se sensibilizar e sensibilizar o seu meio. Com isso, e a gente olhando para dentro da empresa, que outras ações, que outros planos vocês enxergam que podem ser feitos, ou, enfim, que cabem aí, com base pautados aí na NR1? Olha, eu acho que tem uma série de pontos assim para a gente trazer sobre isso, né? O primeiro deles é que, para mim, particularmente, me agrada muito essa discussão tá vindo pelo direito do trabalho, né? Porque é da onde eu não tenho muita cara de advogado, mas eu sou, tá, gente? Sou formado em direito. E depois fui me refugiar na antropologia, onde eu fiz o meu mestrado, estou terminando meu doutorado, para poder aprender um pouquinho de outras coisas também. Mas eu trabalhei muitos anos, tanto dos dois lados da mesa, né? Do lado do sindicato e do lado da empresa. Então, já assessorei a Febraban, já assessorei a Confederação Nacional do Ramo Bancário, e fui vendo, né, como que esse debate em categorias mais avançadas, ele conseguiu ser melhor feito, né? Então, há convenções que já conseguiram, muito antes da gente ter a NR1, garantir isso. Mas, claro, num processo que é outro, né? O processo de negociação sindical, enfim, é um processo que, né, fala sindicato, as empresas já, né, já ficam morrendo de medo ali. Então, acho que, primeiro, é bacana que tenha vindo pela legislação trabalhista, porque isso traz uma outra, né, uma outra camada para aquilo que deveria de fato ser, né? Porque lembro muito também de discutir, inclusive, as defasagens do próprio movimento sindical em discutir essa temática, né? Pois muito masculino e muito masculino, né? Um movimento majoritariamente composto por homens, lideranças sindicais que acham que debater gênero e orientação sexual são questões menores, que tem que discutir salário, PLR, esses são os pontos principais, né? Então, ali a gente já ia vendo defasagens. Agora, o primeiro ponto é esse. Um ponto que você trouxe, que eu achei bem legal, é o ponto da jornada exaustiva. Como que isso aparece na vida de uma pessoa LGBTQIA+, uma jornada exaustiva? Num fenômeno chamado compensação, que não é exclusivo das pessoas LGBTQIA+, das pessoas negras também, né? Quer dizer, você, para conseguir ocupar aquele lugar, você precisa se provar tanto, mais tanto, mais tanto, que uma forma muito fácil disso acontecer é você trabalhar muito mais. Para poder mostrar que, apesar de LGBTQIA+, apesar de negro, você é uma pessoa que merece estar ali. Então, isso acontece cotidianamente, essa lógica da compensação. Eu estou coordenando uma pesquisa com a PwC agora, o Instituto Matiz e PwC, que a gente está pesquisando os impactos do acolhimento familiar da pessoa LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Justamente porque
isso, né? Quer dizer, não é uma vez que seu pai te maltratou, não é uma vez que um vizinho te chamou de bichinha. São tantas vezes que isso vai acontecendo que você começa a ter medo da escola. Por ter medo da escola, você talvez não vá tão bem na escola porque você já não desempenha lá tão bem. Isso vai te trazer um impacto para a faculdade. E aí na faculdade também você já não vai desempenhar bem, mas sabendo que você tem que compensar, porque você precisa ocupar aquele lugar. E é interessante porque a gente às vezes para esse debate lá na base da pirâmide, né? Mas eu gosto de levar o debate até o topo da pirâmide, porque alguns furam. Algumas pessoas negras, poucas, raras, furam, né? Algumas pessoas LGBTQ+ furam. E furam vão para onde? Vão para um lugar muito isolado, né? Um lugar que não tem ninguém assim, ninguém, porque essas pessoas que estão lá com você, elas não são negras, elas não são LGBTQIA+, elas não te entendem. Então, quando você finalmente chega lá no topo, você ainda enfrenta o resultado do processo de compensação, que é a perda da identificação. Você não consegue mais se enxergar, você não consegue mais entender qual que é a sua originalidade em relação a isso. Então, como que eu identifico um processo que ele é tão subjetivo, ele é tão delicado numa dinâmica de trabalho? Quer dizer, começando a perceber, a criar um olhar sensível. Então, digo isso porque acho que a experiência da NR1 ela vai ter que beber bastante da experiência de outras legislações que já foram aplicadas no Brasil e que já mostraram suas limitações. Eu sempre trago a experiência da lei de cotas para pessoas com deficiência porque ela é isso. Está lá, não pode ser mais clara a lei. As empresas cumprem ela no Brasil? Não cumprem, né? Tem multa, tem tudo. Quer dizer, a coisa já está montada. Não cumprem porque ainda precisa de um processo de convencimento, né? E aí, quando a gente fala de processo de convencimento, eu tenho uma abordagem que eu tenho utilizado há alguns anos, entendendo sobretudo que com temas LGBTQIA+, por conta da politização que esse tema sofreu, quer dizer, hoje defender questões LGBTQIA+, é uma questão de coloração partidária, política, né? Então, se você gosta, se é de direita, não gosta, é de esquerda, quer dizer, virou um fla-flu, assim, quando na verdade deveria ser um pouco, a gente tem que discutir em outras coisas, né? Discordar em outros pontos, assim, a vida, eu acho que não é bem algo que a gente, né, discute, assim, quem é a favor de algumas vidas, quem é contra. Mas então, o que eu tenho entendido? Que por conta dessa politização, esse não é um tema fácil de você lidar na empresa. A gente sabe disso, não é um tema simples. A minha abordagem em relação a isso é entender que a gente tem muito pouco a fazer com esse funcionário extremamente preconceituoso, extremamente a não ser o peso da lei, né? Agora tem uma outra coisa que eu acho que aí é talvez onde os escritórios vão poder beber bastante da fonte, que é tentar produzir uma ideia de que eu não vou mudar os seus valores, eu não consigo mudar os seus valores, as suas crenças, a sua religião, mas você tem que entender que hoje em dia, e agora com a NR1 sobretudo, você precisa desenvolver uma habilidade profissional de não discriminar. O que isso significa? Significa que eu não estou pedindo de você, como fala, tolerância. Eu não estou pedindo de você, eu até entendo quem é essa galera. Isso é pouco, isso é bem insuficiente. Tolerar, entender, até concordo, tenho um amigo que é. Isso tudo é muito insuficiente, muito insuficiente, assim. O que o profissional hoje precisa é entender que, assim como a habilidade dele de falar inglês, francês, de negociação, ele precisa criar uma habilidade profissional de não discriminar, o que significa um aprendizado ativo para isso. Você não nasce com essa configuração. Você tem que aprender com a diferença, quer dizer, com aquele que você não é. Se você não é uma pessoa negra, então está aí um aprendizado para você. Se você não é uma mulher, está aí outro aprendizado para você conseguir. Se você não é LGBTQIA+, então você tem mais aulas ainda para poder cumprir nessa jornada, né? Porque é uma soft skill. E com isso você desmoraliza o debate, porque não se trata de gostar ou não de pessoas LGBTQIA+, se trata de você ter essa habilidade. Quem não tem está defasado nesse mercado e agora está em desacordo com a NR1, né? O que é o melhor dos mundos. Então, tentando trazer algumas luzes aí. Acho que é super difícil, né, a gente pensar o que pode ser feito quando já existe toda uma estrutura do que deve ser feito, né? As empresas, elas têm seus planos, seus QBTs, plano de qualidade de vida, para ser algo que possa barrar essa jornada exaustiva. Não sei se vocês já ouviram falar em dano existencial. A pessoa trabalha tanto para aquela empresa que ela não consegue fazer mais outra coisa da vida. Ela não tem vida familiar, ela não tem uma vida para estudar, para se desenvolver. Tudo que ela é um funcionário, colaboradora daquela empresa.
Então, acho que a gente poderia pensar, nossa, dá para fazer, colocar no QVT, fazer grupo focal, observar o espaço, entender o que possa vir a ser um espaço adoecedor. Tudo isso poderia ser feito. Mas Luanda repetiu tanto a questão de ir direto ao problema, e tem uma coisa que a gente precisa desmascarar no Brasil. As pessoas preconceituosas, elas não são, nem sempre, o preconceito vem combinado com o sentimento de repulsa ao outro. Nem sempre a pessoa preconceituosa odeia a pessoa LGBT ou tem repulsa à pessoa negra. Na maioria das vezes, o que ela está fazendo é defendendo e querendo manter os seus próprios privilégios. É sobre isso. Quando você vai conversar com o CEO que diz, nossa, mas aí vou contratar mulheres, a trabalho de homem, o que ele está dizendo é, essas vagas são dos meus iguais. Não vem colocar aqui dentro uma pessoa que não é igual a mim. E esse tipo de pensamento, ele é estruturante desses sujeitos. E às vezes até de nós mesmos, porque a gente investe no grupo a nossa própria identidade. A gente investe no nosso grupo, seja ele gay, seja ele sapatão, tem uma identidade. E a gente defende esse grupo. Nessa dominação que o Brasil vive, o grupo dominante, independente, não vai dar a sensibilização. Nossa, mas gay também é gente, lembra? Abra sua mente, gay também é gente. Não funciona. Não funciona, porque não é o que interessa. Eu não quero saber. Eu quero saber como é que eu consigo seguir com a minha empresa contratando gente que se parece comigo, né? Eu quero mais Enzo e muitos Enzos para todos os lados. Entende? É isso que quero, é isso que me importa. Oi? Isso. E já faz. As empresas que estão conseguindo obter os melhores resultados, elas têm uma preocupação com o viés inconsciente. Então, elas fazem avaliação, sempre colocando homem e mulher, vai fazer uma contratação, tem uma pessoa branca, uma pessoa negra, para poder avaliar aquela pessoa que será contratada. Então, acho que tem isso. Mas a gente vai precisar reconhecer. Uma das grandes forças motoras do preconceito é a manutenção e a defesa dos próprios interesses. O que está acontecendo com o trumpismo é isso. O que ele está dizendo? As universidades não estão contratando, não estão mantendo as vagas que são dos brancos. É sobre isso que ele está dizendo. Não tem política para os brancos, mas tem. Então, acho que é um desafio. Como é que a gente pensaria sentar com um empresário, com até uma empresária, porque também as mulheres vão ascendendo para esse topo, né? E falar sobre isso, falar, cara, é no mínimo medíocre ficar sustentando regras institucionais que criam um crivo que só passa gente igual a você. Aqui só entra e só se mantém pessoas, é muito narcísico. Né? A Cida Bento, ela não erra, gente, uma vírgula, quando ela escreve o Pacto da Branquitude. Nenhuma. Que ela diz assim, né? Começo. Não é que as pessoas brancas acordam às 5 horas da manhã e vão combinar como é que elas vão prejudicar as nossas vidas. Mas é como se fosse. Porque elas estão frequentando os mesmos clubes, as mesmas escolas, elas estão ali nutrindo as mesmas referências, elas estão sempre dentro do grupo se auto-indicando, quando tem uma promoção para alguém igual delas. Ah, elas são pessoas odiosas, ai, não gosta da gente, acho que a gente fede, que a gente é burra, que nosso cabelo... Não necessariamente. Pode vir combinado com isso ou não. Às vezes elas são pessoas até muito legais, inteligentes, sensíveis. A gente tem até amigos que são. E aí, mas vão defender, no frigir dos ovos, vão defender os seus interesses. E isso precisa ser desmascarado. A gente precisa apostar no ganho da diversidade, mas também conseguir criar estratégias técnicas, metodologias que apontem esse fator limitante. O Lucas foi por um caminho muito legal. Então você vai aprender. Tem 2 psicólogas estadunidenses que elas vão falar sobre a possibilidade do desenvolvimento de uma identidade branca não racista. E ela diz,
Para que isso venha a acontecer, a pessoa branca vai ter que passar por por algumas etapas. E eu acho que a gente pode fazer uma analogia em relação a uma pessoa não homofóbica, não LGBTfóbica, né? Uma das etapas é entrar em contato. E aí, quando entra em contato com alguém, solta uma frase super interessante que talvez vocês já devam ouvir. Nossa, mas você é diferente das outras sapatão. Porque, né, tem algo no imaginário, no estereótipo, que constrói uma ideia, ela vai ser diferente das outras negras. Que outras negras? Que está nesse imaginário, que está. Então, são várias etapas até que. Isso. E o entrar em contato, o rever a sua história, olhar para essa história e falar assim: caraca, eu faço parte de um grupo racial que tem dominado, humilhado, matado, sacrificado, escravizado pessoas, né? Negado o direito de existir. Juliana e eu, a gente costuma fazer encontros do direito com a psicologia, que a gente nomeia como pelo direito de existir. A luta pelo direito de existir, ela é constante, ininterrupta. Mas quem é que está lutando? Então, acho que a gente precisa mostrar quem é o agressor. James Baldwin tem um documentário, Eu Não Sou Seu Negro, que uma das coisas que ele fala, quando nós, pessoas que vivem subordinada aos eixos de subordinação e exploração, a gente consegue enxergar a monstruosidade que tem nisso. Então, acho que a gente precisa mostrar. É monstruoso negar o acesso ao trabalho decente para as pessoas que não são seus semelhantes. É monstruoso, no mínimo é monstruoso. Você dizer, você querer justificar, tornar racional a não contratação de mulheres, é monstruoso. Vai ser fácil dizer isso na cara deles? Não vai. Mas acho que a gente também tem habilidade suficiente para desenvolver técnicas como aprendizado. Você vai aprender a lidar com isso. Gente, maravilhoso. Temos perguntas? Então vamos lá. Seria um aprendizado de focar no objeto do seu trabalho e deixar questões laterais do lado, que é o que a gente ouve de discurso, desses cursos empreendedores e tudo mais, no dia a dia, só que são as primeiras pessoas a descobrirem isso. Então, é algo até contra-intuitivo você focar em tentar rebater algo que muitas vezes, se você tomou pequena consultoria numa empresa pequena, você até por questões de lei, você não tem essas obrigações de diversidade, porque uma sala muito pequena, você vai tentar focar em questões menores, pode ter aquilo ali. Geralmente, vocês vão focar em coisas maiores, tem que você fala de personagem, com gravação, de fotos e tudo mais. Realmente é algo que me parece contra-intuitivo você gastar tempo para dizer, não, não é isso que estão falando, mas a gente precisa para manter o lucro. Só que isso aí você já deu 10, 15% empresas. Eu acho que, na verdade, seria não no ensino de você de não ser disciplinado, mas você focar no seu trabalho, em vez de você focar no trabalhador prisioneiro ou a cor de pele, ou qualquer coisa, ou e é o que realmente não faz sentido. Não, e deixa a gente comentar isso, porque é bacana isso que você trouxe, né? Quer dizer, eu vou gastar tempo para poder treinar, para poder fazer algo que eu não tenho que fazer, na verdade. Acho que é isso que você me perguntou, né? Você quer que as pessoas gastem tempo para deixar de fazer coisas, né? Só que o problema é que mesmo a interação sendo mínima, ela pode ser preconceituosa. Sabe? Mesmo se eu falo, não, eu não vou, então, vou orientar esse homofóbico a não falar com ninguém. Ele tem que falar o estritamente necessário. Eu já gastei um tempo e ele ainda vai ser homofóbico, né? Na pouca e restrita interação dele. Exato, exato. E por isso que eu falo que é uma skill, não é uma skill de respeitar. Porque respeitar é um conceito tão subjetivo e todo mundo tem essa noção de não, respeito vem de casa. Não, respeito eu aprendi na minha família. Respeito. Cada um aqui vão ter 30 noções de respeito e elas não vão funcionar numa empresa. Então, por isso que. Perfeito. Perfeito.
Agora, quando você fala não discriminar, você está mudando a chave, né? Você está falando. Exato. E você está falando também que existem coisas que discriminam e você precisa aprender quais são elas. E essas coisas mudam. Nem toda pessoa negra, nem toda pessoa LGBTQIA+, nem toda mulher vai ter o mesmo tipo de incômodo, porque essas pessoas não são um grupo homogêneo também. Perfeito. Tá, quero fazer uma lugar aqui. Passam os anos e aí tem as questões de direitos sociais, tem a questão de LGBT, de parece que só muda na época e uma questão política, para tentar manter um determinado status quo. Se você parar para olhar, é até informal. Perfeito. E é isso, né? E vai mudando com o tempo. Então, acho que esse é um aprendizado até para poder ficar, né, para esse debate todo, assim, porque eu acho que quando a gente fala desse aprendizado também, né, Ivani, fica parecendo que é um Telecurso 2000, assim, né? Bota um videocassete lá dos anos 90, que ainda deve estar valendo, da época do GLS, assim, a galera vai gostar, né? O pessoal vai gostar desse conteúdo. E essa é uma das questões interessantes sobre esse aprendizado. Quando você acha que aprendeu tudo, surpresa, atualizou de novo, mudou de novo. Quando você acha que você aprendeu todas as letras do LGBTQIAPN+, eu te trago mais 5, né? Então, isso traz, né, a gente pensar que esse é um aprendizado contínuo, né? Ele só pode ser contínuo porque é um aprendizado da humanidade mesmo, né? Então, eu até costumo brincar que hoje eu sou gay, né? Hoje em 2025 gay, mas em 1990 eu seria homossexual. Em 1950 eu seria pederasta. Em 1820 eu estaria na fogueira. Então, isso mostra que a gente também muda a forma de nos classificar, então, até para poder trazer um pouco dessa dimensão da sigla da identidade, né? Então, mais para poder trazer isso, assim, esse aprendizado ele precisa ser um aprendizado contínuo, porque a gente vai continuamente estar mudando, e até um pouco desse incômodo da sigla, né? Mas por que que ela muda? Por que que ela é tão grande? Porque ela expressa justamente como que as pessoas elas não cabem em 2 ou 3 ou 4, em 20, em 40 letras. Exato. Então, já vai ter mudado. Perfeito. Perfeito. Era só isso mesmo. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Ana, eu sou aqui do Estoque, sou da Comissão de Diversidade da OAB. E tenho uma pergunta para vocês, muito baseada numa coisa que a Ivani falou, que assim, alugou um triplex na minha cabeça, que me remeteu a muitas questões, que é a questão do cinismo corporativo e a forma como a gente pode lidar com ele, como vocês têm lidado com ele, né, aí, né, nessa carreira, trazendo um pouco da questão de diversidade e inclusão para as empresas. Que é justamente a questão de a gente ter muitas vezes políticas já implementadas para fomentar a diversidade, para fomentar que as pessoas LGBTQIAPN+, se sintam confortáveis nesse ambiente, mas que elas não consigam ser exercidas por conta até de um medo geral, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, a gente até tem algum grupo de afinidade, mas as pessoas não se sentem seguras para participar deles. Ou muitas vezes a gente tem ali uma extensão ali no mês do orgulho da bandeira, mas a gente não tenha pessoas que queiram, de fato, serem vozes ativas nesses lugares porque não se sentem realmente confortáveis. E aí a gente traz, né, a questão dos armários dentro das empresas, que muitas vezes esses profissionais não são mapeados até porque eles não querem ali se identificar dessa forma. Então, como a gente tem visto isso, vocês sentem que uma maior pesquisa e um aprimoramento desses dados vai melhorar nesse sentido? E como, quando vocês se deparam com esse problema dentro das empresas, vocês têm sugerido aí essas mudanças e essas alterações para que as pessoas se sintam mais confortáveis? Eu sou filha da mulher do pessimismo. Posso comentar rapidinho isso, porque eu acho que tem uma coisa bem legal. As consultorias de diversidade, até fazendo um pouco minha culpa, porque eu já trabalhei em consultoria de diversidade também, elas criaram um hábito um pouco ruim nas empresas, que é eu te falar o seguinte: tudo tem que começar com uma pesquisa, né? Tudo começa com um censo, né? Então, se você não tem um censo, você não tem nada, você não sabe o que você vai fazer. Quando, na verdade, o censo, né, conforme a gente vai entendendo graus de maturidade em diversidade e inclusão nas empresas, o censo ele não é e não deve nunca ser uma estratégia inicial de uma empresa que não tem engajamento em diversidade. Porque o que vai acontecer? Você vai aplicar um censo numa empresa não sensibilizada e 30% das pessoas vão responder esse censo, se muito.
30 muito. Mentir ainda. E esses 30 vão ser os mais engajados, vão ser os 30% que se envolvem com diversidade. E mesmo nesses 30%, na pergunta, na pergunta LGBTQIA+, você vai ter uma margem de não sei e não respondeu maior do que LGBT juntos. Por quê? Porque essas pessoas estão dizendo para você, não adianta você me perguntar algo, sendo que eu não confio nessa empresa. Você começou a falar ontem de diversidade, aí hoje você já quer saber a minha orientação sexual, sem você ter preparado um terreno. Então, essa é uma sugestão que a gente precisa olhar com um pouco mais de crítica, porque abundam o número de empresas que fazem censos com um quórum baixíssimo, pega só a galera mais engajada, as pessoas que não gostam de diversidade, as pessoas que cometem preconceito, não respondem esses censos, e aí quando você ainda vai ver a pergunta de orientação sexual, ela não conseguiu traduzir muita coisa, ela traduziu, na verdade, a insegurança que a população LGBTQIA+, tem em relação à empresa, quando você vê aquele número enorme de não sei, não respondeu. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com essa, né, como fazer essas coisas? Então, tem 1000 formas, mas não necessariamente todas elas começam com uma pesquisa, né? Eu acho que a pesquisa, inclusive, ela não é ruim, mas você precisa entender que para fazer uma pesquisa efetiva na sua empresa, ela tem que estar sensibilizada o suficiente para que as pessoas saibam o que responder. Quando eu vou responder que eu sou um homem cis, todo mundo na empresa sabe o que é cis? Porque se não sabe, você está jogando uma pergunta para deixar mais insegurança para as pessoas, né? Então, esse tipo de passo a passo precisa ser um pouco pensado. Eu quero complementar o que você está falando, porque e usando o exemplo dos PCDs, né? Quando a gente fala das cotas, e uma das formas que a gente usa quando uma empresa é fiscalizada, você não cumpre com a cota, ninguém cumpre com a cota, porque é difícil. Uma das coisas que um próprio fiscal do trabalho, uma vez conversando com ele, a gente estava tentando chegar, a empresa estava tentando chegar na cota, e a sugestão dele foi assim: olha para dentro de casa, porque muitas vezes você tem pessoas que seriam classificadas por uma questão de surdez, por uma questão de cegueira, uma cegueira parcial, enfim, que é classificada como um PCD, ou tem uma prótese na perna, alguma coisa assim, e poderia. E na maioria das vezes as pessoas são identificadas e elas não, só que precisa de uma autodeclaração. E elas não querem se autodeclarar PCD. Por preconceito de assumir esse papel, de assumir esse título. Né? Então, e isso numa coisa que, em tese, né, não é nem visível a ponto de dizer que, de fato, seria algo que seria discriminado, enfim, né? Ou que não tem tanta discussão, porque que não tenha preconceito, mas não tem tanta discussão, tanto debate aberto assim como a gente tem visto em outros casos. Então, acho que é algo muito interessante da gente dizer. E quando a gente olha para a NR1, e aí aqui eu vou fechar, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, e eu não sei se vocês querem ainda trazer mais alguma complementação, mas quando a gente olha para a NR1, puxando esse gancho da necessidade de você se atualizar constantemente, a obrigação da NR1 é você inserir no seu gerenciamento de riscos ocupacionais e, portanto, no seu programa de riscos ocupacionais, que é o PGR, de gerenciamento de riscos, desculpas, que é o PGR, você inserir dados sobre os riscos psicossociais. O que é extremamente subjetivo, mas é obrigatório e tem que ser refeito a cada 2 anos. Então, você vai ter que, obrigatoriamente, olhar para dentro de casa e documentar os riscos identificados e tratar por meio de planos de ação, que pode incluir as ações afirmativas. Então, assim, é perfeito o objetivo da lei, não sabemos como é que, de fato, vai ser implementada, mas obriga, pelo menos as empresas mais sérias, a olharem para dentro de casa e passarem a pensar nisso e se preocupar com isso. Então, para fechar com um olhar de esperança, eu acho que esse é um ponto, né, que traz esperança, porque eu acho que sim, ainda que seja a minoria, vai ter uma minoria que vai se tocar e vai se preocupar e vai se mover em favor, né, disso, de tentar minimizar esse tipo de risco psicossocial. Então, acho que é isso. Queria agradecer, primeiro, a presença dos nossos ilustres convidados, maravilhosos, e todo mundo que ficou até aqui, até esse horário. Gente, muito obrigada por vocês me lembrarem. Aqui a gente deixou na tela, para quem puder contribuir, a Casa Neon, que ela é uma organização de assistência à população LGBTQIA+. Eu sempre perco as letras, gente, eu confesso. Mas eu acho que é extremamente importante, essas instituições são essenciais, né, para esses grupos. E então, quem puder colaborar, quem puder contribuir, essas instituições sobrevivem à base de doação. Tá? Então, fica aí a QR Code, quem puder doar,
R$ 1 que seja, já é R$ 1 que ajuda ali pro pessoal, tá bom? Obrigada, gente. E tem comidas, bebidas, para quem quiser ficar ainda mais, tá bom? Bater um papo. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu, hein?